Parte 3. Continuando. Então a primeira chave é saber do natural da cultura racional, que é a forma do redígio do desencanto, onde dentre outras peculiaridades do redígio do desencanto, temos os assuntos apresentados entremeados uns com os outros. E a segunda chave é saber quais os assuntos ou elementos que são apresentados de forma misturada, ou que sofrem a ação da forma de comunicação racional. Porque se disso não soubermos, não tem como identificarmos esses elementos quando apresentados misturados. Está entendendo até aqui? Sim, estou entendendo, mas poderia dar outro exemplo sobre os assuntos que são apresentados, um entremeado com o outro? Sim, claro. Por exemplo, o racional superior está sempre misturando as coisas da fase racional com a natureza, e com isso sempre envolvendo a natureza com as coisas racionais, para que a natureza venha agir em favor da fase racional. Diz o racional superior, que a natureza fez a cultura racional numa linguagem simples para atender a todos. Diz que a natureza fez o Senhor Manuel. Diz que a natureza fez o Senhor Manuel com esse dom de entrar em contato com o mundo racional. Diz que a natureza está desenvolvendo o raciocínio de todos e por aí vai. Quando não é nada disso, mas que misturou as coisas da energia racional com ações do elétrico e magnético, porque isso vai envolver a natureza com a fase racional, para que a fase racional possa contar com a ajuda da natureza, que tinha sentenciado a humanidade ao extermínio, como aí segue exterminando. Então, o redígio do desencanto tem seus propósitos, tem suas razões que justificam seu jeito de ser, o seu natural de assim ser. Cabe ao estudante separar as coisas porque é essa a obrigação do estudante, separar e definir corretamente os elementos básicos de sua existência. Aí sim, está passando a se conhecer corretamente. Está aí, importância de se ter a segunda chave que decodifica o saber racional, que é saber quais assuntos são apresentados na forma do desencanto, na forma misturada, na forma do agrado, da diplomacia, da psicologia, na forma progressiva, e muitas vezes com sua semântica própria. Então tem o natural da comunicação racional com suas características próprias que temos que saber quais são essas características. E como essas características modificam o entendimento das coisas. E tem as coisas em si que sofrem a ação desse modo do desencanto, que também precisamos saber quais são, para que possamos identificá-las quando por elas passarmos. Aí estão as duas chaves, das três que completam a senha racional, para que todos possamos ter acesso ao correto saber racional, para que todos possamos ter o correto entendimento dos assuntos racionais. Mas então, quais assuntos, além desses, são explicados entremeados? Para que possamos identificá-los e separá-los em nossas relidas. Além das misturas feitas dos seres humanos com os seres racionais, e da natureza com a fase racional, temos muitos outros elementos, tais como o alfabeto de astrologia dado pelo astral superior e o alfabeto de astrologia dado pela natureza. Tem as duas humanidades que são explicadas também de forma entremeada. A primeira humanidade formada pelos que se extinguiram em cima do início da terra e da água com a segunda humanidade formada pela participação dos habitantes do mundo racional que vieram depois acompanhando a deformação. Duas humanidades, onde a segunda foi formada pelos fluidos das partículas das 7 partes, que somos nós, a humanidade do Rosário da Vida, da 17ª eternidade. Tem os dois grupos de habitantes do mundo racional, os que entraram pela parte que não estava pronta e se extinguiram, e o grupo dos que vieram depois, acompanhando a deformação. Tudo isso é explicado entremeado, e depois é separado, mas depois volta a entremear. E se não soubermos que são coisas diferentes, vamos entender mesmo, tudo misturado. Tem os habitantes do astral térreo explicado entremeados com os habitantes do vácuo, tem os habitantes do astral superior desse astral térreo, misturado com os habitantes do mundo racional que ficaram no astral superior, e que se a pessoa não separar as coisas, ainda vai achar que os habitantes do mundo racional que estão no astral superior é que incorporam nas pessoas. Mistura os significados das palavras dadas pela natureza, com os significados dados pela fase racional. Que se a pessoa não souber que muitas palavras têm seus significados modificados pelo racional superior, que só são exibidos pela cultura racional, vai acabar interpretando uma coisa por outra, porque não atentou para essa particularidade do redígio do desencanto,
a semântica racional. Ele mistura a máquina do raciocínio com quem fez a máquina do raciocínio, que é o raciocínio. Ou seja, mistura a glândula pineal com o habitante do mundo racional, mas depois separa. Então são muitas misturas, e por toda a obra, de início ao fim, porque é esse o natural da cultura racional. Tem as falas do racional superior entremeadas com as falas da natureza, ou de outras entidades da deformação, que se a gente não souber disso, vamos achar que é o racional falando, quando na verdade é o racional superior permitindo que a natureza, ou outras entidades da deformação se expressem ali, registrando suas falas na cultura racional. Então são muitas as peculiaridades que formam o redígio do desencanto, e são muitas as coisas que são afetadas, ou modificadas por essas particularidades do redígio do desencanto. Por isso, a relida precisa ser feita de forma calma e atenciosa, sempre analisando o que está sendo dito, sempre observando esse aspecto natural da cultura racional, sendo essa a terceira chave que, juntamente com as demais, vai nos abrir a porta triunfal do saber racional. Continua na parte 4.